Como seria se o Brasil mantivesse os preços iguais ao de 10 anos atrás? Quilo de açúcar União, você vai pagar aqui 49 centavos. Sabe o arroz tio João? Aqui R$3,69. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem On Way, tá? A 49 centavos. Budweiser a 49 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos. O vídeo anterior demonstra que não é à toa que você já deve ter ouvido alguém reclamar. Há 10 anos atrás, com R$100 no supermercado, eu enchi o carrinho. Hoje não volto nem com 2 sacolas. E o principal fator para o aumento dos preços é a inflação. Nos últimos 10 anos, a inflação do Brasil foi de 88%. Ou seja, se um arroz em 2014 custava R$16, hoje ele estaria custando R$30. Mas e se o Brasil mantivesse os mesmos preços de 10 anos atrás? Tivesse 0% de inflação, seria realmente bom? Na verdade, diria que seria um dos maiores colapsos econômicos da história do Brasil. Neste vídeo eu vou demonstrar o quão importante a inflação é para a economia e como um cenário de inflação zero pode ser 10 vezes pior que um cenário de uma inflação alta, que é comum no Brasil. Mas antes disso, eu sou Luan Fereguete e se você não quer ser mais um mediano, se inscreva no canal. Vamos bater a meta de 333 inscritos. A inflação veio ligeiramente acima do esperado. A inflação oficial do país cresceu. A inflação cresceu um pouquinho. Inflação que acelerou. No Brasil, a inflação rende pautas diárias em jornais e quando escutamos a palavra, já logo associamos a algo ruim. O motivo é porque já há algumas décadas combatemos a alta da inflação. Porém, neste combate constante para abaixar a inflação, acaba que nós não entendemos o conceito e os motivos dela existir. Até porque se os preços subindo é ruim para todo mundo, não seria mais fácil não existir inflação? Então vamos entender juntos. Todo país busca ativamente o que é chamado de meta de inflação, que é quanto o governo quer que o preço aumente no ano. No caso do Brasil, essa meta foi definida em 3% em 2024. Isso significa que o governo quer que os preços subam 3%. Países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Japão, Alemanha possuem essa meta até um pouco menor, em 2%, mas nunca em 0%. Não confunda, mesmo a inflação sendo baixa, não significa que os preços estão caindo, mas sim que os preços apenas não estão subindo tão rapidamente. Então não se iluda, os preços das coisas vão sempre subir. Se você perguntar para um senhor na Suíça, o país que possui uma das melhores taxas de inflação, ele provavelmente vai reclamar que os preços nos supermercados subiram também. Mas na verdade, a meta da inflação é um número bem arbitrário. O objetivo da inflação, assim como dizem os economistas, é criar um ciclo virtuoso. Aqui está como funciona. Em tempos em que os preços estão geralmente subindo com a inflação, as pessoas entendem que a tendência é que os preços subam ainda mais. E isso incentiva as pessoas a gastarem dinheiro agora, para evitar ter que pagar pelo mesmo produto depois. Com as pessoas não adiando suas compras, elas mantêm a indústria sempre aquecida, o que significa que mais pessoas têm empregos e, consequentemente, mais pessoas vão ter dinheiro para gastar. Quanto mais pessoas com dinheiro para gastar, significa que a demanda por produtos e serviços irá aumentar. Com mais demanda, significa que os preços vão ficar mais altos. E assim o ciclo continua. E o mais importante é, está tudo bem se os preços subirem, desde que os salários subam também. Se o preço e salário subirem juntos, você ainda poderá comprar os mesmos bens. ênfase no si. Um grande exemplo, um Corolla no Brasil custa R$150 mil e na Noruega custa mais de 350 mil coroas norueguesas. Seguindo a lógica de preço, comprar um Corolla na Noruega seria muito mais caro, não é? Na verdade não. Pegando os salários mínimos de cada país, vemos que o Corolla na Noruega é 12 vezes o salário mínimo mensal. E no Brasil, o Corolla custa 106 vezes o salário mínimo.
Isso só mostra que o preço por si só não quer dizer nada. Porém, se acontece uma interrupção em qualquer ponto desse ciclo, pode levar à alta da inflação. Por exemplo, o Brasil tem uma grande dependência com a Rússia para o fornecimento de ureia, que é um componente essencial nos fertilizantes para a produção agrícola. Se acontece uma escassez de ureia na Rússia, o preço desses fertilizantes disparam, aumentando o nosso custo de produção agrícola. Esses aumentos são repassados, fazendo com que os preços dos alimentos subam nos supermercados. Com a alta nos preços dos alimentos, os trabalhadores exigem salários mais altos e as empresas aumentam ainda mais os preços para cobrir seus custos. Esse ciclo de aumentos contínuos nos preços e salários gera uma alta inflação, transformando esse ciclo virtuoso em um ciclo vicioso. Porém, a grande questão é, os governos possuem uma ferramenta para combater a inflação crescente, que é a taxa de juros. Os governos geralmente aumentam as taxas de juros. Isso torna todos os empréstimos, incluindo cartões de créditos e empréstimos bancários, mais caros. Quando o custo do empréstimo aumenta, fica mais caro fazer investimento. E isso, eventualmente, desacelera a economia. Quando o governo usa taxas de juros para reduzir a inflação, o que eles estão fazendo é diminuir a demanda. Eles estão dizendo às pessoas, você pode perder seu emprego. Então as pessoas começam a assegurar suas compras, diminuindo a demanda e o crescimento dos preços desacelera. Porém, provavelmente você ainda não entendeu como os preços caírem podem ser ruins para a economia. Então vamos lá. Quando os preços caem em vez de subir, isso se chama deflação. A queda dos preços, sinceramente, soa muito bem, mas também pode introduzir um outro tipo de ciclo, o espiral deflacionário. Quando a tendência dos preços é cair, os consumidores podem adiar compras grandes, esperando por preços ainda mais baixos no futuro. Por que alguém compraria um carro 0 km hoje, que custa R$90 mil, se ele pode comprar esse mesmo carro 0 km daqui a 6 meses por R$85 mil? E se as pessoas estão gastando menos, as empresas ganham menos. Então começa a cortar custos. Enquanto no cenário de uma inflação subindo, os governos podem aumentar o salário mínimo, em um cenário de deflação, os governos teriam que diminuir o salário mínimo, que, politicamente falando, não seria nada interessante. Então, na deflação, o que realmente acontece é que as empresas acabam precisando fazer demissão em massa. Pessoas desempregadas gastam menos, e até mesmo as pessoas empregadas podem escolher poupar mais para evitar perdas financeiras. Então, os preços caem ainda mais à medida que a demanda diminui. Então, no final, tudo isso se resulta em um colapso econômico, o que realmente é difícil de consertar, porque enquanto na inflação os governos conseguem controlar com a taxa de juros, em um cenário de deflação, o governo não tem a mesma capacidade de controlar, não tem muito o que fazer. Em março de 2021, em período de pandemia, o Brasil aumentou suas taxas de juros que passaram de 2% para 13,75% em um período de 18 meses. O movimento foi elogiado por diversos economistas, pois os juros altos ajudou a diminuir os impactos do maior problema da economia global causada pelo vírus, a disparada da inflação. Historicamente, períodos de verdadeira deflação são bastante raros, mas quando acontecem, parece que corrigi-los requer um choque sério na economia. A Grande Depressão nos Estados Unidos foi um exemplo de um espiral deflacionário, resolvido apenas pelo início da Segunda Guerra Mundial, quando o governo superalimentou os gastos e o emprego. Por décadas, o Japão enfrenta problemas relacionados à deflação. O país possui a população mais velha do mundo. Uma grande parte dos japoneses é composta por pessoas com 65 anos ou mais. Esse grupo tende a ter menos necessidades de consumo, pois já realizou a maior parte de seus grandes investimentos, como imóveis e veículos. Como resultados, há uma demanda reduzida por novos produtos e serviços que normalmente impulsionariam a economia. Recentemente, com o período pandêmico e alguns conflitos mundiais,
causaram um aumento da inflação. Assim, o Japão conseguiu um respiro na sua economia. Porém, não é nada interessante depender desses fatores extremos. Se a inflação cair abaixo de zero, é difícil de corrigir. E é aí que entram as metas de inflação. Vamos olhar este gráfico. Essas linhas são bem instáveis, porque há muitos fatores realmente complicados que afetam a inflação. A macroeconomia é composta pelas decisões de milhões de pessoas, de milhões de empresas. A forma como essas decisões interagem é muito imprevisível. A inflação sempre vai flutuar, mesmo que só um pouco. E esta é a outra grande razão pela qual não querem que a inflação seja 0%. Se a inflação ficar em 0%, essa instabilidade básica que sempre acontece expõe o país em risco de cair na zona de deflação, desencadeando um ciclo terrível. E a maneira de prevenir isso é mantê-la um pouco mais alta. Então, um pouco de inflação geralmente é uma coisa boa. Porém, óbvio que eu não estou falando que uma inflação alta seja bom. É importante reconhecer que uma inflação altíssima também não é uma solução. Ela pode corroer o poder de compra, criar incertezas e prejudicar o planejamento financeiro tanto para consumidores quanto para empresas. O ideal é encontrar um equilíbrio saudável que permita um crescimento econômico sustentável, mantendo a inflação com níveis moderados que promovam a estabilidade e a previsibilidade fundamentais para o bem-estar econômico. Se você chegou até aqui, ative o botão de notificações para ficar por dentro de novos conteúdos.